Rapaziada ligada aqui no canal Jandefute, um abraço para todos vocês. Vamos falar da primeira contratação em 2025. Teve a primeira contratação do Sport para 2025, foi o Gustavo Maia, jogador que veio aí, né, de uma temporada no Náutico, mas também jogou no Barcelona B. E agora é a primeira contratação dentro de 2025, o início do ano. Inclusive, queria falar para vocês, né, eu estava adoentado, né? Passei alguns dias com a virose aí e eu não conseguia nem ficar direito em casa, enfim. Então, também foi um dos grandes motivos do meu sumiço. E também as outras questões era mais questão de perua, né? Não era uma coisa tão concreta que estava saindo do esporte. E agora sim saiu. Vou dizer para vocês, cara, hoje queria dividir com vocês, dia 2 de janeiro de 2025. Eu estou fazendo hoje, 38 anos. Então, desde já agradeço, né, pelas experiências que vocês também me passam aqui. E é sempre bom a gente agradecer a quem é grato também pelo meu trabalho. Então, fica aí que a gente vai falar da reapresentação do esporte, do novo contratado do esporte, agora oficial, que é o zagueiro Antônio Carlos. Vamos passar aqui um raio-x da carreira do jogador e também do que eu acho, do que ele pode ou não pode oferecer para o esporte, e também na questão dos jogadores aí sendo sondados pelo esporte. Fica aí e já, depois da vinheta agora aí, ó, a gente volta para falar sobre essa contratação aí e tudo do esporte. Pois muito bem, rapaziada, Jandefute de volta aqui. Vamos ao que interessa, falar da contratação do zagueiro Antônio Carlos. A gente também tem outras notícias aqui no site do GE do Esporte, né? Que tem aí a reapresentação, tem também a questão da diretoria trabalhando, né? A torcida está realmente um pouco ressabiada com essa questão da demora dos jogadores do esporte, mas vamos falar primeiramente do Antônio Carlos, né? E aí, daqui a pouco, aí a gente fala do que eu acho dessa contratação. Tem aqui no site do GE, Esporte acerta contratação do Antônio Carlos do Fluminense. Zagueiro tem bases alinhadas com o rubro-negro e resta assinar contrato. E aí, né, como o esporte voltou recentemente aí para a pré-temporada, o início da pré-temporada, só lembrando, o esporte ele vai fazer uma pré-temporada diferente esse ano. E é isso que me deixa um pouco mais otimista, que esse ano ele vai fazer com que a temporada seja uma temporada de calmaria para o início, para poder formar o time para o ano. E aí, gente, para início de campeonato, para início de ano, o esporte precisa ter mais calma, porque ele já botou que o sub-20 vai iniciar o campeonato. E eu acho que se o sub-20 se sair bem nos próximos 3 jogos, eu acho que vai continuar, pelo menos, aí mesclando os jogadores. O Pepa, ele tem direito a fazer esse tipo de trabalho e, lógico, vai ser cobrado, porque eu acho que todo torcedor e todo torcedor cobra e todo treinador vai ser cobrado, né? Então, isso faz parte. Mas eu olho com bons olhos essa questão do que o esporte dizer para a torcida do esporte, na transparência, dizendo assim, ó, a gente vai trabalhar com calma, a gente vai trazer com calma as peças, para depois não ficar aí chorando. Porque lá na frente, quando ficar endividado novamente, que eu acho que é o que o esporte está fazendo de tudo para não ficar achando que a gente agiu errado, né? E aí está aí a contratação do Antônio Carlos do Fluminense, né? Um jogador que veio do Fluminense e muita gente acha que ele mal jogou ano passado. Não, a gente eu não lembro desse jogador, tal. Eu lembro do Antônio Carlos no Palmeiras. No Palmeiras. No Fluminense, eu tenho vagas lembranças, mas a gente vai olhar já. Deixa eu falar aqui sobre o que está escrito aqui dele. Mas eu lembro dele no Palmeiras. Mas a trajetória dele do ano passado não foi uma trajetória de jogador que mal jogou, não. Mas vamos lá. E aí o Sport se acertou com o Fluminense nessa quinta-feira pela contratação do zagueiro Antônio Carlos. Os clubes está tudo acertado, tudo alinhado. Resta só a assinatura do contrato, só feita quando o defensor de férias com a família desembarcar no Recife. Assim será oficializado
com um dos primeiros reforços do Leão em 2025. Então tá aí a foto, né, do Antônio Carlos aqui numa coletiva, né, do ano passado no Fluminense. Mas eu queria ver aqui também, a trajetória do Antônio Carlos aí. Vamos ver a carreira do Antônio Carlos, né? Vamos ver o que ele apresentou na temporada passada. Eu vejo muita gente assim pensando, pô, será que esse cara jogou, acho que jogou uns 5, 10 jogos. Será que foi isso? Eu acho que não. Tá aí, gente, em tela. Aí o Antônio Carlos, a temporada 2024 Antônio Carlos. Ele jogou 6 jogos na Libertadores. Aí em tela para vocês, Antônio Carlos, ano passado, e aí ele aqui jogou 6 jogos na Libertadores, 201 minutos. Ou seja, jogou um tempinho considerável, né? Não é 10 minutos de um jogo, 10 minutos de outro jogo, não. Ele jogou muito em termos de produtividade ali, né? De produção, ele jogou bastante na Libertadores. Jogou na Série A 13 jogos. E vale lembrar, ele não era um jogador titular. E ele jogou 13 jogos. Copa do Brasil ele jogou 3. Detalhe, na Série A ele jogou mais tempo, em 1.080 minutos. Jogou bastante na Série A. Para um jogador que não era titular, possivelmente, eu acho que é uma boa numeração aí de tempo. Campeonato Carioca ele jogou 11 jogos, 639 minutos, né? E aí a gente vê que é um zagueiro que passou em branco em número de gols e assistências. E aí a gente pode dizer, ó, de fato, ele não é um cara goleador, não dá para a gente esperar muita coisa do Antônio Carlos em termos de produção de gol. Mas, em termos de participação de jogo, a gente pode esperar sim. Vamos pegar ele em temporadas anteriores, vamos fazer aqui a leitura da temporada 2023. Temporada 2023, ele jogou na Major League Soccer, lá dos Estados Unidos, e aí sim ele participou de gol e assistência, porém, ele jogou 3 jogos na League Cup e ele deu uma assistência, né? Na Major League Soccer, ele fez 21 jogos e 1.469 minutos ele só fez um gol. E aí, no total, ele chegou a jogar 24 jogos nos Estados Unidos com um gol e uma assistência. Então, cara, ele jogava pelo Orlando City, né? Jogou contra o Toronto, enfim. É um jogador que tem essa passagem pelo Orlando City. E aí, gente, não precisa pensar muito para achar que, de fato, o jogador ele tem uma certa utilidade. Lembra que eu falei que eu lembro dele no Palmeiras? Tá aqui. No Palmeiras, Libertadores 2018, jogou 8 jogos pelo Palmeiras, 720 minutos. Na Série A, em 2018, ele jogou 22 partidas. Né? Ele teve um gol e uma assistência na Série A. Copa do Brasil, ele jogou 6 jogos e 540 minutos. No Campeonato Paulista, ele jogou 16 jogos, ou seja, é um jogador que ele tem uma utilidade. E eu acho, já vou falar aí o que eu acho da contratação. E depois a gente vai falar sobre algumas notícias aí do esporte, ligado ao esporte, né, no seu início de temporada. E aí eu acho que é uma boa, vamos dizer assim, uma boa aposta. Ah, Janda, por que tu acha que é uma boa aposta? Primeiro, eu acho, gente, que o início do ano, esqueci até de ligar o ring light. Eu acho que o início do ano, o esporte está trabalhando, como eu disse, pés no chão, trabalhando para fazer com mais calma a temporada. E eu acho que isso tem que ser levado em consideração, né? O técnico Pepa vai indicar jogadores, né? Já tem aí uma conversa com o Zé Ivaldo, zagueiro do Cruzeiro. O esporte possivelmente pode ter mais um zagueiro aí no elenco. E é isso que a gente precisa. Eu vejo muita gente falando, ah, não, mas renovou com o Castan. O Castan está sendo namorado pelo CRB, né? O CRB vai disputar a Série B nesse ano. E eu acho que o nível do Castan hoje é para jogar uma Série B sim. E aí, muita gente não entende que o esporte pode, sem sombra de dúvidas, ter renovado pela questão automática do contrato por ter subido de divisão
mas também tem a questão de o Sport pensar em fazer o mercado ali com o Castan, ver o que ele pode ganhar em cima do jogador, porque o jogador ele não teve uma boa temporada em 2024, então pode ser que o Sport pense, ó, vamos renovar com o Castan automaticamente e tal, e aí tem algumas equipes aqui que o torcedor ele estava muito acostumado com saber de muita coisa que está acontecendo no esporte. A diretoria está trabalhando calada, está trabalhando, vamos dizer assim, a sete chaves, e eu acho que é assim que tem que ser, para poder divulgar com mais segurança as peças. Então, como não está tendo tantas notícias internas, e aí ficam agoniados, e aí nessa agonia ficam, vamos dizer assim, morrendo de véspera, como falam, né? E ficam vendo terra arrasada em tudo que é lugar. Mas aí a gente tem que ter um pouco de cautela como torcedor e também como comunicador. Eu sou um comunicador, estou aqui, né? Inclusive estou correndo atrás para o curso de jornalismo para poder fazer. Enfim, a minha opinião é boa aposta. Um jogador que pode agregar. E aí, para o início do ano, é uma boa, vamos dizer assim, aquisição para jogar um Campeonato Pernambucano, para jogar uma Copa do Nordeste, para jogar as primeiras fases da Copa do Brasil. Eu acho, a gente cansou de ver aí, a gente viu em dois times que são maiores do que o Sport, Fluminense e Palmeiras, que esse jogador jogou em campeonatos que o Sport há anos-luz não joga mais. Ou jogou em campeonatos em que esse jogador já foi muito mais longe do que o Sport nos últimos anos. Porque ele jogar 6 jogos, 8 jogos, aliás, 6 jogos, 5 jogos numa Copa do Brasil, significa que o time que ele está jogando, ele vai mais longe, né? Ele participa, ele é participativo nas equipes que ele joga. Então, Libertadores também jogou pra caramba, jogou 6 pelo Fluminense, 6 jogos pelo Fluminense, 8 jogos pelo Palmeiras. Então, gente, a gente tem que botar um pouquinho, tirar um pouquinho o coraçãozinho de lado para raciocinar, para entender que eu acho que isso também, esse jogador é um jogador que pode ser interessante para o início de ano, e aí ele vai ganhando cancha, vai incorporando ali no esquema do Pepa, né? Vai se adequando ao que o Pepa quer para a temporada. A gente agora vai falar sobre outras situações do esporte, mas antes, recadinho da Montenegro Cargas, que em 2025, mais um ano de Montenegro Cargas aqui no canal Jandefute. Saca aí. Fala, rapaziada, que tá ligado aqui no canal Jandefute. Vocês sabem que a Montenegro Cargas é a maior transportadora do Brasil. Se você está precisando, sua empresa, né, está precisando transportar produtos de grande porte, pequeno porte, de um estado para outro, você sabe que pode contar com a Montenegro Cargas. Entra aí no www.montenegrocargas.com.br que você tem todas as coordenadas para ter o melhor serviço por um preço justo e por um tempo ideal no Brasil inteiro, com filiais em Rio de Janeiro, Guarulhos, Feira de Santana, mas a matriz é em Pernambuco, Montenegro Cargas. Pois muito bem, rapaziada, voltamos aqui, né, para falar sobre o restante, né, de notícias do esporte, né, que está aí aparecendo nas últimas páginas. A gente vai aqui ver a representação do esporte para essa temporada, né? O esporte que já chegou, alguns jogadores chegaram na semana passada, né? Tiveram vamos dizer assim, fincado ali a presença no clube, né? Nas dependências do CT ali para fazer o primeiro contato ali, né? Na volta do esporte que começou já em dezembro. E aí tem aqui, com Pepa de volta e ainda sem reforços, o esporte retoma treinos oficialmente, começa em 2025. O treinador estava no Recife desde a última semana, curtindo o fim de férias e retornou aos trabalhos. E aí, ainda não tem, né, a questão da representação do Lucas Lima, tem aqui falando que negocia renovação e contratados. Tem aqui uma reportagem de um torcedor ilustre aqui do esporte. E aí tem falando, agora oficial, o esporte começa a pré-temporada. E aí tem a foto do Pepa com o Capita, né? Tem a foto aí do Pepa com o capitão Rafael Thierry. Para mim, é um jogador essencial nessa equipe que conseguiu acesso.
muita gente tinha meio que uma questão de desconfiança com o Thierry, mas, cara, em termos de futebol, não dá pra gente discutir nada, o cara tem uma qualidade muito boa, e sem sombra de dúvidas. Do grupo que se representou no fim do ano passado e não marcou presença, na quinta-feira só integra a lista o volante Luciano, embora com contrato até 2027, o jogador tem negociações avançadas com o Ipiranga do Rio Grande do Sul. O esporte vai fazendo aí mais empréstimos para os jogadores. Ao todo, 19 atletas estiveram no CT do Leão. Contudo, não divulgará a lista completa dos jogadores na retomada de agora, como fez antes. Que aí o esporte, né, tem, de fato, questões particulares. Alguns jogadores estão resolvendo algumas coisas, pode ser que esteja com a família. O esporte, em particularidade com um jogador ou outro, pode ter liberado ali para demais atividades, mas a galera vai ter tempo tranquilamente para retomar os trabalhos. A principal ausência entre os nomes segue sendo o meia Lucas Lima, acertado com o esporte. O camisa 19 segue em conversas com o Santos, que é isso, né? A questão que o esporte possivelmente vai pegar, vai ter o Lucas Lima de volta, né? E aí a turma fala, não, o cara tá demorando porque tá se achando, mas não, gente, questão de futebol é dinheiro, gente. Não tem para onde. Futebol é dinheiro. O jogador ele não vai, não é aquela coisa apaixonada pelo clube, etc. Não. Ele está ali para ganhar o dinheiro dele, mas também para trabalhar e para fazer o que ele fez ano passado, jogar muito futebol. O Lucas Lima jogou muito futebol. Sei que aí o Santos quer uma compensação, né? E depois o Lucas Lima parece que não vai para o esporte pela questão de compensação financeira, vai acabar saindo de graça, que aí todo jogador faz isso, né? Força a saída do clube de graça para poder o esporte não arcar com nada, e aí o esporte vai fazer um novo contrato, zerado ali, que já está sendo noticiado, que já está na mão do Lucas Lima, provavelmente já tem assinado, enfim, vamos aos próximos capítulos, nos próximos dias aí do esporte, né? 5 jogadores do grupo do esporte que inicia Pernambucano para ficar de olho. E aí tem aqui a questão: 5 jogadores do grupo do esporte que iniciam o Pernambucano para ficar de olho, que no caso são jogadores da base, são jogadores de novos atletas aí. E os jogadores, os torcedores têm que ficar de olho sim, porque é daí que sai alguma graninha para o esporte aí, possivelmente, né? E aí tem falando a questão do sub-20 aqui, né? O esporte divulga atletas que disputam o estadual. Confira os destaques. Marcelo Aju, que é um jogador que voltou a ser readaptado, um jogador que já passou pelo profissional do clube, né? Tem a questão do Mikael, atacante de 18 anos, jogador que é prata da casa do clube, né? Disputou o Brasileiro de Aspirantes pelo Sub-23 e ele fez 6 jogos, 2 gols, né? Então, vamos ficar de olho, né? Foi um dos destaques do time campeão da Medcup, que foi na Espanha, né? Inclusive, marcando 4 gols. Tem também a questão do Enzo Wagner, filho do Wagner Love, mais um veterano com apenas 18 anos. Enzo Wagner está na base desde 2023, época que seu pai, Wagner Love, defendia o clube. Mesmo com a saída dele, Enzo decidiu permanecer no esporte. Cara, uma boa oportunidade para o garoto, filho do Wagner Love. Tem também o Diaguinho, que já figurou, né, 20 anos, figurou ano passado nos jogos profissionais, inclusive. E tem a questão do Luiz Henrique Gago, meia de 19 anos, setor ofensivo. Luiz Henrique, conhecido como Gago, surge como nome para ficar de olho. Com velocidade e habilidade, ele é uma aposta que pode dar muito certo. Eu conheço? Não, não conheço esse jogador, mas possivelmente os torcedores do esporte vão ficar sabendo que o esporte vai iniciar a questão da temporada aí, né, do sub-20 no Campeonato Pernambucano. Tem aqui também a questão de análise, o que esperar do esporte para a série do Brasileiro da Série A. Os diretores do esporte falaram, né? Falaram que não estão longe de outras contratações. Eu estou muito, vamos dizer assim, pés no chão com a questão de que os diretores, a cúpula do esporte, ela sabe o que está fazendo. Eu vejo muita gente falar que os erros foram muito repetitivos, 2022, 2023, sem que entende uma coisa. Eu acho que não é questão de erro, e sim é o que podia se fazer. Não existe diretoria perfeita. Não existe diretoria que acerte em tudo. A gente está vendo aí que nos últimos anos as SAFs estão acertando mais,
porque tem mais grana. Mas também elas erram pra caramba. Bahia gastou uma grana absurda. Quem acertou mais foi o Fortaleza. E o Bahia não acertou muito, pelo que já tinha de grana. Então é só para dar uma explanada assim. Então, o Sport ele vem com muito cautela no mercado, nesse exato momento. E aí a gente vai ter que aguardar, minha gente. Vai ter que aguardar. E aí tem falando da última temporada do Sport, de boa temporada, uma boa campanha na Série A foi 2015. 2015. E eu vou ser bem sincero para vocês. Eu nunca fui tão iludido com aquele time de 2015. Eu acho que o time de 2015 iludiu uma geração e botou o sarrafo da exigência muito acima do que eu esperava. Eu acho que o Sport estava no caminho certo de galgar melhores posições, de galgar melhores situações, porém, eu acho que em mãos erradas no exato momento, o Sport ele acabou, vamos dizer assim, se prejudicando. Acabou meio que não dando continuação a um bom trabalho, porque ele acabou caindo em mãos erradas. Eu ainda acho que 2014 é um ano que eu acho que é a mais a cara do esporte. Campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste, mas isso sem grande folga, mas com sofrimento, mas trazendo para o torcedor o esforço. E eu acho que esse ano de 2024 que se findou, o esforço foi muito válido, porque se o esporte extraporasse o dinheiro em 2022 e 2023 para fazer uma grana, talvez estaríamos hoje jogando a Série B de 2025, que o esporte estaria fazendo loucura para poder voltar para a Série A. E essa vez agora não. O esporte ele volta para a Série A com pés no chão, uma renda boa, com um tempo hábil para poder trabalhar e ter a sua reconstrução repaginada para 2025. Digam o que vocês acham, né? Como eu disse no início do vídeo, estava um pouco adoentado, virose, ainda estou um pouquinho, né? Tá complicado, mas vou melhorando. E não tinha condições de fazer vídeo. E também, hoje fui comemorar os meus 38 anos, meu aniversário. Cheguei agora quase 11 horas da noite para fazer esse vídeo para vocês. Digam a opinião de vocês, estamos juntos, deixa o like, se inscreva aqui no canal, quem não é inscrito, e ative a notificação. Em 2025 é tudo nosso. Para cima deles.